4 dicas para você atrair clientes através da internet. Dica número 1, produção de artigos. A produção de artigos, ela deve ser voltada para o seu público-alvo. Não pode ser um artigo escrito de maneira científica. Quem tem interesse em artigo científico, cheio de juridiquês, doutrinas e jurisprudências, são pessoas da área, ou são professores, docentes, ou são os nossos concorrentes, nossos colegas advogados. O seu público-alvo, quando ele entra no artigo e ele vê que não está entendendo sobre aquele assunto, a tendência é que ele saia imediatamente daquela página. Você perde a oportunidade de atrair um potencial cliente para o seu site. A primeira coisa que você tem que ter em mente, a linguagem ela tem que ser acessível. Você tem que se conectar com o seu público-alvo e essa conexão ela acontece principalmente com a linguagem que você utiliza no artigo. A gente fala muito aqui de técnicas de copywriting e dentre essas técnicas inseridas no copywriting, a linguagem acessível é uma das principais formas de fazer que o seu cliente entenda e se engaje com o seu conteúdo. Além disso, é importante que você descreva um problema focado na dor daquele seu potencial cliente. E além disso, você tem que apresentar a solução. Não basta apenas falar do problema ou fazer aquele tipo de artigo que até é vedado pelo Código de Ética da OAB, falando, se você quiser saber a solução disso, clique aqui, entre em contato, mande um WhatsApp. Não, entregue o máximo de informações possíveis para que aquele cliente veja que você é uma autoridade no assunto e que você entende daquilo, que você é capaz de resolver aquela demanda que ele possa vir a ter. Outra informação importante sobre o artigo é a maneira que você vai divulgá-lo, é a plataforma que você vai utilizar. Você pode fazer um site, e aqui eu recomendo que faça através do WordPress. A gente tem visto muita gente fazendo pelo Wix, porque ele é mais fácil, ele faz muita propaganda, inclusive na TV. Só que o Wix, para o Google, ele não otimiza no sistema de busca. O WordPress ele é mais acessível, só que o WordPress exige uma programação. Você vai ter que contratar uma pessoa que vai te cobrar entre R$1.000 a R$3.000 para fazer essa configuração. Se você não tiver essa quantia, eu recomendo que você utilize a plataforma do Jus Brasil. Eu já falei aqui no Instagram várias vezes sobre os benefícios de se publicar no Jus Brasil e eu mesmo, tendo um site e um site otimizado, com programador e tudo mais, eu publico no Jus Brasil porque ele é uma ferramenta que tem uma visibilidade muito interessante. Além da técnica de copywriting, você tem que se utilizar de técnicas chamadas de SEO. Inclusive no próprio Jus Brasil, um dos programadores escreveu um artigo bem interessante que é falando sobre técnicas de SEO na advocacia. Depois dá uma busca aí no Google, coloca artigos SEO Jus Brasil. E aí você vai conseguir ver a dimensão que o seu artigo pode alcançar quando a gente fala de tráfego, através de poucas técnicas de SEO, como por exemplo aqueles artigos que têm vários tópicos. Isso é uma técnica que otimiza seu artigo no Google. A segunda ferramenta interessante é o vídeo. Existem áreas do direito em que o vídeo ele traz mais engajamento do que o artigo. Por mais que o artigo ele seja mais acessível, porque a pessoa não precisa ligar o áudio, existem áreas que as pessoas preferem o vídeo, por exemplo, a área trabalhista. Hoje, infelizmente, nós temos no mercado de trabalho, a maioria dos trabalhadores são de baixa renda e por ser de baixa renda não conseguiu fazer uma escola, uma graduação. Então, a sua capacidade de assimilação de texto é muito menor do que uma pessoa que teve um estudo. Então, se você faz um artigo voltado para esse público, a tendência é que, por mais que ele seja um artigo otimizado, um artigo com técnicas de copywriting ou SEO, a pessoa não vai entender, porque ela não teve uma escola, ela não teve uma alfabetização correta, enfim, ela tende a saber que você está falando do problema dela, mas não vai entender. Enquanto que no vídeo fica mais fácil de você passar a sua mensagem, de você falar do seu problema, na verdade, desculpe, do problema da pessoa, e mostrar que você é um advogado que vai resolver aquela questão. Só que isso não se restringe à área trabalhista. O vídeo eu utilizo também em alguns artigos para a construção de autoridade. Quando você está na internet, a pessoa que entra em seu site pode ser que ela esteja desconfiada se você existe ou não. A gente também vive um mercado aí que tem muita fraude, muita enganação. Então, quando você coloca a sua cara na internet,
a pessoa tende a confiar mais. Ah, eu estou vendo esse advogado, ele sabe do que ele está falando, ele tende a confiar mais. Então, por exemplo, a minha área de atuação, os artigos engajam muito mais do que os vídeos, mas não são poucos os artigos que, além da publicação escrita, eu também faço um vídeo complementando justamente para fazer essa criação dessa autoridade. Você pode publicar os vídeos tanto no Instagram, e eu já falei sobre Instagram lá no Advocacia em Foco, que é meu blog, que ele não pode ser sua ferramenta principal de atração de clientes, mas isso não significa que ele não seja interessante. Mas o ideal também é que você publique no YouTube, porque quando a pessoa joga o assunto fazendo uma busca no Google, ele busca também no YouTube. Então vamos supor, a pessoa está com medo de ser demitida por justa causa. Ela vai lá no Google e busca sobre o assunto, provavelmente vai aparecer alguns vídeos que estão otimizados no YouTube, por causa da sua relevância, como resultado da busca daquela pessoa. Então o YouTube é sim uma ferramenta interessante, e também o Instagram. No Jus Brasil, se você escrever um artigo, tem a opção de você pegar o link do YouTube e colocar lá no artigo. Você vai colar o link, dar um Enter, que ele imputa aquele vídeo dentro do seu artigo. Também é uma forma interessante de estar dando publicidade ao seu artigo. A outra ferramenta interessante, que eu já falei muito dela na aula 2 do mini curso aqui do Jus Brasil, é a questão do escritório online. O Jus Brasil ele tem uma plataforma que liga potencial cliente que está buscando um advogado na internet com esses advogados. E lá você vai ter a possibilidade de abrir uma sala privada, conversar com esse potencial cliente para fechar negócios. É uma ferramenta poderosa para quem está começando no marketing digital e quer atrair clientes. Lá na aula do IGTV eu falo muito sobre essa ferramenta e eu sugiro que você assista para entender melhor sobre ela. E a quarta opção, a quarta estratégia para atrair clientes através da internet é a utilização do Instagram. O Instagram ele tomou um espaço significativo que era do Facebook, e hoje o público está lá. Qual que é o problema do Instagram? As pessoas não fazem buscas de problemas jurídicos no Instagram. Ela vai buscar no Google. Só que isso não tira a sua relevância. Ele pode ser uma estratégia de atração de clientes, porque as pessoas vão te seguindo, e se você consolida o seu Instagram como advogado e coloca o seu posicionamento específico em uma demanda, duas coisas podem acontecer. A primeira, colegas advogados de outras áreas podem te passar alguma demanda, porque está acompanhando o seu Instagram, suas publicações, e sabe que você atua naquela área, então dá para você fazer parcerias e ter recomendações de colegas. E a outra situação é que os seus seguidores também, quando tiver alguma demanda naquela área, eles estão vendo que o seu Instagram é um perfil profissional, que você está fazendo publicações em uma determinada área, ou mesmo que não seja para eles. Vamos supor, a mãe, o vizinho, o tio está precisando de um advogado daquela demanda, o seu Instagram vai ser a vitrine para que o potencial cliente te recomende. Então ele é uma ferramenta importante. Como eu disse, existe a limitação de que a pessoa, o público-alvo do advogado, não vai fazer busca de advogado no Instagram. Só que a sua própria rede de seguidores, ela pode te trazer negócios, seja com causas próprias, eventualmente se tiver a necessidade de contratar um advogado, ou seja por indicação de clientes. Tá bom? Essas foram as 4 dicas, e lá no nosso blog advocaciainfoco.com.br nós temos vários artigos falando sobre estratégias de atração de clientes na advocacia através da internet. Espero que tenha gostado e até a próxima.